A guerra oculta de Jung. Jesus confrontou o Deus da Bíblia, a frase que interpretamos errado. Comece com uma pergunta provocadora. E se a mensagem mais radical de Jesus não fosse sobre amor ou salvação, mas sobre uma guerra cósmica? Esta não é uma teoria de um evangelho perdido, mas uma conclusão que Carl Jung extraiu de uma frase da Bíblia que você provavelmente já leu centenas de vezes. Jung não estava interessado em teologia confortável. Ele era obcecado pelo problema do mal, não porque as pessoas fazem coisas ruins, mas porque um Deus supostamente bom criaria um mundo tão quebrado. A maioria dos teólogos recua diante dessa questão com respostas como caminhos misteriosos. Jung se aprofundou, e o que ele encontrou manteve acordado à noite. O Demiurgo como um diagnóstico psicológico. O livro de Jung de 1952, Resposta a Jó, foi sua bomba. Ele argumentou que o Deus do Antigo Testamento, o Deus da ira, o ciúme do comando absoluto, exibia uma personalidade que, se vista em um ser humano, seria diagnosticada como profundamente narcisista e insegura. Jung não estava sendo ateu. Ele estava fazendo algo mais perturbador. Ele estava resgatando uma ideia antiga que a igreja primitiva tentou destruir: o gnosticismo. Os gnósticos faziam uma pergunta simples e devastadora: olhe para este mundo. Doença, guerra, sofrimento. Se você tivesse projetado o mundo, construiriam assim? A resposta deles era não. Então eles concluíam que o criador deste mundo não era o Deus Supremo, mas um ser inferior e falho que chamavam de Demiurgo, um artesão que constrói mal. Esse ser acredita genuinamente ser o poder mais alto. Quando ele declara: eu sou o Senhor, teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Os gnósticos não ouviam majestade divina, ouviam insistência aterrorizada de um governante inseguro que suspeita que algo maior existe acima dele. Jung reconheceu esse padrão não pela teologia, mas pelo seu trabalho no hospital psiquiátrico. Ele chamou isso de inflação, um ego tão inchado que acredita ser a totalidade da existência. Para Jung, o Demiurgo não era um mito, era um diagnóstico psicológico de uma estrutura específica de consciência. A ruptura radical nos evangelhos. Se o mundo do Demiurgo opera numa lógica de obediência, sacrifício e transação, você conquista o favor divino. Então ouça o que Jesus realmente diz: o reino de Deus está dentro de vós. Jung viu isso não como um pequeno ajuste teológico, mas como uma demolição completa de toda a arquitetura do Demiurgo. Se o divino está dentro de cada pessoa, então todo o sistema, sacerdotes, templos, sacrifícios, códigos de pureza, desmorona. Jesus não estava apenas ensinando, ele estava puxando o pino de uma granada. Jung notou uma tensão violenta no Novo Testamento que não é entre Jesus e Roma, mas entre Jesus e o Deus do Antigo Testamento. O Sermão da Montanha é uma contradição direta. Ouvistes o que foi dito pelo Deus do Sinai. Eu, porém, vos digo. 6 vezes, Jesus reformula a lei. Isso não é uma atualização educada, é uma declaração de guerra contra o sistema operacional do Demiurgo. E como as autoridades religiosas, os representantes desse sistema, responderam, eles não debateram. Eles agiram imediatamente para matá-lo. Jung argumentou que isso não era sobre argumentos, era sobre estrutura. As instituições do Demiurgo não sobrevivem ao contato com a gnose genuína, o conhecimento espiritual direto. A única saída é a eliminação, a armadilha cósmica e o Evangelho de João. Mas é aqui que fica cosmicamente interessante. A crucificação não interrompeu Jesus, ela o amplificou. Jung viu isso como psicologicamente preciso. Quando o ego inflado ataca o self mais profundo, ele não o destrói. Ele força essa sabedoria mais profunda a emergir com mais força. A crucificação foi o maior erro do Demiurgo. Jung levou essa leitura para o Evangelho de João. João começa com o Logos, a palavra, que na filosofia grega significava o princípio organizador da realidade. João afirma que Jesus é esse Logos. Então vem o versículo explosivo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. A interpretação de Jung é surpreendente. O Demiurgo construiu o mundo usando uma força criativa, o Logos, que ele não compreendia. E quando essa força apareceu em forma humana, os sistemas do mundo não conseguiram reconhecê-la. Quando Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou, ele está reivindicando uma identidade anterior à criação do Demiurgo. As autoridades tentam apedrejá-lo, não por quebrar uma regra,
mas porque toda a sua estrutura cosmológica não conseguia conter o que ele estava dizendo. A guerra inacabada e a ironia da igreja. A parte mais perigosa do pensamento de Jung é esta: o demiurgo não terminou. Jung acreditava que Deus, ou a imagem de Deus na consciência humana, está passando por uma transformação e que essa transformação acontece através de nós. É sobre isso que o livro Resposta a Jó trata. O significado de Jó não era sua paciência, era que ele contestou. Ele insistiu em sua inocência, responsabilizando Deus por um padrão de justiça. Jung argumentou que esse ato de coragem moral forçou algo na imagem de Deus a mudar, levando à encarnação. Um Deus que entra no sofrimento humano, que toma sobre si as consequências do mundo do demiurgo. Aqui está a ironia mais aguda. Jesus veio desmantelar a hierarquia externa e apontar para o reino interior. No entanto, em 3 séculos, a instituição construída em seu nome tornou-se idêntica ao que ele confrontou. Uma hierarquia sacerdotal, ortodoxia imposta pelo poder, um Deus que exige conformidade. Jung observou que instituições são, por natureza, estruturas de ego. A dinâmica demiúrgica, controle, inflação, supressão, é o que acontece quando o princípio do ego é aplicado em escala institucional. Conclusão: a guerra pessoal. Então, onde isso nos deixa? O argumento de Jung não é histórico, é pessoal e urgente. O demiurgo não é um problema resolvido. A guerra que Jesus iniciou está acontecendo agora, em cada pessoa que chega ao ponto em que a estrutura herdada, da família, religião, cultura, deixa de funcionar. Esse momento de colapso, quando você segue as regras e encontra silêncio, quando percebe que tem orado para a coisa errada, não é um fracasso, é uma rachadura no mundo do demiurgo. A questão é: o que você fazer com isso? A resposta demiúrgica é reforçar os muros, redobrar a conformidade. A resposta junguiana, aquela que Jung acreditava que Jesus modelou, é ir em direção à rachadura, deixar a velha estrutura morrer, não passivamente, mas com a coragem de abandonar um falso self. A ressurreição, psicologicamente, não é o retorno do velho self, mas a descoberta de que aquilo que você realmente é nunca esteve localizado nas estruturas que foram arrancadas. Jung teve medo de publicar Resposta a Jó. Ele sabia que seria atacado, mas ele publicou mesmo assim, porque chegou ao ponto em que a verdade se tornou mais importante que a segurança. Sua mensagem é simples: o Deus que vale a pena buscar não é aquele que exige apaziguamento, mas o fundamento da própria consciência, a coisa que está olhando através dos seus olhos agora. A guerra sempre foi pessoal, sempre esteve aqui, e sempre foi sua para lutar.